Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo a gente vai resolver um problema sobre a lei de Gauss. Bom, duas placas finas condutoras de grande extensão são mantidas paralelas a uma pequena distância uma da outra. Nas faces internas, as placas têm densidades superficiais de cargas de sinais opostos, onde a densidade superficial de carga ela é constante e ela tem esse valor aqui, sigma igual a 7 vezes 10 a menos 22 coulomb por metro quadrado. Determine o campo elétrico à esquerda das placas, à direita das placas e entre as placas. Bom, no primeiro caso, à esquerda das placas, nós vamos ter a seguinte situação. Aqui a gente tem o desenho esquemático, à esquerda a placa com cargas negativas e à direita a placa com cargas positivas. E nós queremos saber o campo elétrico total nesse ponto X. Bom, o módulo do campo elétrico de uma placa dessas ele vai ser dado por essa relação. E igual a sigma, que é a densidade superficial de cargas, dividido por 2ε0. Agora, é fácil de notar que o campo elétrico vai ser dado por essa expressão utilizando da lei de Gauss. Então, imagine que essa placa seja um elemento da nossa placa infinita, com densidade sigma, e nós vamos passar uma gaussiana tal que o vetor normal, a área, o nosso dA, seja perpendicular à placa. Então, nós temos a lei de Gauss, que ela é dada por essa expressão, e note que as únicas contribuições que vão aparecer desse produto escalar aqui vão ser as contribuições onde o campo elétrico é paralelo ao vetor de área, porque como se trata de uma placa infinita, o campo elétrico dela vai ser sempre paralelo ao eixo X. Então, fazendo a integral, pegando as contribuições do lado esquerdo até o lado direito da gaussiana, nós vamos ter que do lado direito, o nosso campo elétrico vai ser dado por E vezes A, pois a direção do campo elétrico é paralela ao nosso vetor dA, menos a contribuição do lado esquerdo, onde novamente o campo elétrico ele vai ser perpendicular ao nosso vetor dA, só que como ele está apontando na direção negativa de x, ele é negativo. E isso tudo vai ser igual à carga envolvida. E note que o nosso sigma, nossa densidade superficial de cargas, ele vai ser igual à carga envolvida dividido pela área. Com isso, a gente pode reescrever essa carga envolvida em termos do sigma. E fazendo isso, passando esse A multiplicando, a gente pode escrever que a carga envolvida é sigma vezes A. Esse sinal de menos, multiplicando esse termo aqui, vai transformar ele num sinal positivo, então a gente vai ter ε0 igual a ε0 que multiplica EA mais EA, então seja 2EA. As áreas são simplificadas e então, isolando o campo elétrico, a gente tem que o campo elétrico E vai ser sigma sobre 2ε0. Agora, com essa informação, basta nos analisar as situações. Então, à esquerda das placas, nós vamos ter o campo elétrico E1, devido à placa de cargas negativas, em vermelho, onde a direção do campo está no sentido em direção ao interior da placa. Enquanto que o campo elétrico E2, em azul, ele vai ter o mesmo módulo de E1, só que como eles são uma placa de cargas positivas, a direção do campo elétrico está saindo da placa, então está apontando para o lado negativo do X. E o que a gente sabe é que nesse ponto o campo elétrico total vai ser a soma de todas as contribuições, ou seja, E1 mais E2. Então, o campo elétrico vai ser E1 mais E2, e como eles têm o mesmo módulo, nós podemos escrever o campo elétrico como sendo sigma dividido por 2ε0, o módulo do campo, vezes a sua direção. Bom, o campo elétrico E1 ele está na direção positiva do X, apontando em direção à placa de cargas negativas, enquanto o campo elétrico E2 está apontando na direção negativa de X. Então, I menos I vai ser zero, e então o campo elétrico à esquerda das placas vai ser zero. Da mesma forma, para o campo à direita das placas, nós vamos ter que o campo elétrico E1 ele vai apontar na direção ao interior das placas de cargas negativas, enquanto o E2 vai apontar na direção ao exterior da placa. Então, somando novamente as contribuições nesse ponto à direita das placas, nós vamos ter sigma sobre 2ε0 e
do campo das cargas positivas menos o I do campo das cargas negativas, I menos I igual a zero. Então, à direita também o campo vai ser nulo. Por fim, entre as placas, nós vamos ter que, novamente, o campo elétrico E1 vai apontar na direção ao interior da placa, o campo elétrico E2 vai apontar em direção ao exterior da placa, vai apontar para fora as linhas de campo. Então, na nossa soma de campos aqui no interior das placas, entre as placas, melhor dizendo, a gente vai ter que o campo elétrico E vai ser igual a sigma sobre 2ε0, menos I do campo elétrico E1 e menos I do campo elétrico E2, ambos na direção negativa do x. Então, somando esses dois termos, nós vamos ter menos 2i, que vai simplificar com esse 2, e o nosso campo elétrico resultante vai ser esse daqui. E agora, substituindo os valores de sigma e de epsilon, nós temos que o campo elétrico no interior das placas vai ser menos 7,91 vezes 10 a menos 11 Newton dividido por Coulomb. Bom, por esse vídeo seria isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir e bons estudos!